Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da estatística, analisando algumas formas de representar um dado estatístico. E uma maneira muito eficiente de apresentar um resultado é através de gráficos. Não adianta que a gente faça uma coleta de informações, que a gente faça uma pesquisa estatística, mas se a gente não consegue expressar esses resultados de uma maneira clara, principalmente para quem não entende de estatística, o nosso trabalho ele fica sem a eficácia necessária. Então, além de fazer uma boa pesquisa, além de usar os recursos matemáticos apropriados, depois de pronto um levantamento estatístico, é importante que a gente saiba expressar de uma maneira que o resultado que nós encontramos fique claro para quem estiver lendo, assistindo, estudando aquela pesquisa. Existem várias formas de representar um resultado estatístico, vários tipos de gráficos, cada um com uma característica que vai se apropriar ao tipo de resultado que nós queremos expressar. Às vezes nós queremos mostrar que algo que está acontecendo está aumentando, às vezes nós queremos mostrar que está diminuindo, às vezes nós queremos destacar que uma certa preferência é muito maior do que as demais. Então, dependendo do que nós estamos querendo mostrar, aí vai, também é parte do pesquisador, parte do trabalho do pesquisador, definir qual a maneira que expressa melhor aquela ideia que está sendo defendida, né, pelo pesquisador. Eu vou ir passando aqui esse PDF que eu disponibilizei lá no Moodle, para a gente vai fazer uma leitura meio dinâmica, assim, para entender qual é a ideia que eu quero passar para vocês hoje. Então, nós podemos expressar um resultado através de uma tabela, tá? Então, aqui nós temos uma tabela que mostra a venda de livros em uma livraria durante o segundo semestre de determinado ano. Então, aqui nós temos os meses e o número de livros vendidos naquele mês. Vejam que dessa maneira aqui a gente não tem muito... A gente tem os dados, né? Mas visualmente a tabela não nos diz muita coisa. Agora vamos ver a mesma informação expressa num gráfico. Então, é um gráfico que cria ali uns segmentos, né? Vejam que aqui em julho nós temos 200 livros vendidos, depois em agosto 300 livros. Esse segmento que está aqui entre julho e agosto, ele nos dá uma ideia de que de julho a agosto aumentaram as vendas. Isso fica claro no gráfico. E, ao contrário, acontece de agosto a setembro, que a gente tem uma queda no número de livros vendidos. Depois, de setembro a outubro, tem um aumento. Na verdade, de setembro a novembro, a gente tem um aumento. Claro que de outubro a novembro, o aumento foi menor. A taxa de crescimento aqui, vejam que a gente está falando em taxa de crescimento, que é um conceito matemático de funções,
Mas a gente nem está olhando para uma função, a gente está olhando para um gráfico. Mas a gente consegue perceber que de setembro a outubro, a taxa de crescimento das vendas é muito maior do que de outubro a novembro. Embora, nesse período, as vendas estejam crescendo. Só que em setembro, o crescimento é mais rápido. E depois, de novembro a dezembro, a gente tem uma queda. Então, esse gráfico, ele expressa de uma maneira mais eficiente os resultados que estão nessa tabela. Claro que nós poderíamos apresentar, digamos que a gente trabalha numa livraria e a gente faz lá um levantamento da venda de livros. Claro que nós podemos apresentar esse levantamento através dessa tabela. Mas se a gente mostrar através do gráfico, quem está interessado em saber quando vende mais e quando vende menos, ele vai ficar mais convencido de como está sendo as vendas, embora os dados sejam os mesmos, mas a expressão do resultado ela é mais eficiente através de um gráfico. Um outro exemplo aqui, ó, a intenção de voto para governador foram nas últimas eleições de 2018, tá? Então, vejam aqui, ó, o Sartori, que era o governador até na época, ele começa ali em 17 de agosto, ele começa bem na frente, com 19%. Depois é que vem ali com 8% Eduardo Leite, Miguel Rosseto e Jairo Jorge lá com menos ainda, acho que 6 ali. Olhando para o gráfico, a gente vê que essa linha azul, que é a do Eduardo Leite, que é o governador agora, né, ele vem numa crescente. E embora o Sartori viesse numa crescente também, mas claro que a gente vê que o Eduardo Leite vem crescendo mais rapidamente. Até que ali em 27/9, isso aqui são pesquisas, tá? Não é resultado da eleição, não é contagem de votos, são pesquisas que eram feitas. Mas a gente vê que ali em 27 de setembro, o Eduardo Leite ultrapassa o Sartori. E o Sartori, que vinha subindo, começa a crescer na preferência dos eleitores. Então, esse gráfico mostra bem a evolução da preferência que os candidatos apresentavam frente aos eleitores. Embora os resultados dessas pesquisas fossem tabulados, fossem colocados numa tabela. Mas esses institutos de pesquisa, nesse caso aqui o IBOP, ele não conseguiria expressar o que vinha acontecendo, qual a evolução dos candidatos, só através de uma tabela com os resultados. O gráfico consegue dar essa ideia de uma maneira mais precisa. Um outro gráfico aqui, média de mortes diárias por Covid, no período de 29/3 a 4/4 desse ano. Então, claro, aqui vocês acompanharam, né, que lá em março tinha já um número alto de mortes por dia, 2.655, mas esse número ainda aumentou mais, chegando lá em abril a 3.119. Imagina, mortes por dia. Então a gente teve um pico aqui de mortes por dia registrado em abril. E depois vem, e agora a gente está, né, numa decrescente, mas ainda com um número muito alto de mortes. É importante que esse número está diminuindo, mas é triste porque a gente ainda tem muitas mortes, e o gráfico mostra isso. Então, esses são gráficos de
que a gente chama de gráficos de segmentos, tá? Na verdade, a gente coloca segmentos entre os dados obtidos para dar uma ideia do que vem acontecendo. Na verdade, essa linha vermelha aqui é fruto de uma modelagem, né, matemática. Então, a gente pressupõe que entre 29/3 e 30/3, o número de mortes vai estar representado por essa reta, mas na verdade esses dados a gente não tem, né? Aqui a gente tem um gráfico que é chamado de gráfico de barras. Também o que ele quer mostrar aqui? Desempenho em matemática. Considere a tabela abaixo, elaborada pelo professor de matemática do 9º ano, com base no rendimento de seus estudantes. Então, aqui é uma tabela de frequência, né? A frequência absoluta, ou seja, ele tem um total de 30 alunos. 6 desses alunos ficaram com nota insuficiente, 5 com nota regular, 10 com notas consideradas boas e 9 com notas consideradas ótimas. A frequência relativa, ele está apresentando aqui o dado percentual. Com o gráfico de barras, o que ele está querendo expressar? Que notas boas e ótimas compõem a maior parte dos alunos da turma. Porque vejam ali, ó, as barras são maiores, são retangulares, de mesma base, mas têm altura maior. Então, o professor, através desse gráfico, ele justifica que o desempenho dos alunos, na sua maior parte, é bom e ótimo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Na verdade, a ideia é que a gente converse sobre esses gráficos. E depois, claro, vocês vão trabalhar na construção do gráfico. O Excel, para quem já usa, ele já nos dá essas ferramentas, nos oferece várias opções de gráficos. Basta que a gente coloque os dados ali nas células do Excel e a gente consegue, a gente pede para ele montar o gráfico para nós. Então ele faz isso, ele faz o gráfico de setor, gráfico de barras, gráfico de segmentos. Tem uma variedade muito grande, né? O que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, é para que a gente não crie gráficos que façam o contrário do nosso objetivo. O nosso objetivo é expressar o resultado com mais clareza, mesmo para as pessoas que não entendem de estatística, que não entendem de números. As pessoas querem saber o que está acontecendo. Então, com um gráfico de barras desse, qualquer pessoa entende o que está acontecendo com essa turma, mesmo sem precisar olhar para os resultados aqui, mesmo sem entender porcentagem. Ela olha aqui e vê, puxa, a maior parte dessa turma está com resultados bons e ótimos. E eu digo que a gente tem que ter cuidado, porque de repente a gente coloca um gráfico que transforma essa informação, que embaralha mais a informação, que deixa a informação confusa. Então a gente tem que ter cuidado, né? O gráfico ele tem que ser muito limpo, assim, e muito didático, tá? O gráfico é a expressão do resultado. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também, nesse B, gráfico de barras horizontais, é o mesmo resultado aquele, só que as barras estão colocadas na horizontal. Também é interessante, né?
E achei até mais interessante aí, ainda, porque já coloca aqui numa certa hierarquia de insuficiente, regular, bom e ótimo, né? Já coloca ali numa ordem crescente de desempenho. Então, eu já escolheria esse gráfico B para descrever esse resultado. A altura ou comprimento das barras mostra a frequência. As barras podem ser verticais ou horizontais. Existe um espaço vazio entre as barras. Esse tipo de gráfico permite estabelecer facilmente comparações e tem forte impacto visual. Porém, só pode ser usado para transmitir informações simples. Aqui, ó, um gráfico de barras que nós temos um comparativo aqui entre homens e mulheres. É sobre leitura de revistas. Interessante, ó. Fizeram uma pesquisa, né, possivelmente, e perguntaram quais as revistas que as pessoas leem. E depois, o que está querendo dizer aqui? Que a revista Veja, os homens leem mais do que as mulheres. Revista Exame também. Revista Isto É. Aí depois a Caras, tem um aumento ali na preferência das mulheres e outras. O gráfico de setores, que também é chamado, eu não gosto, tá, embora seja muito, eu concordo que é muito parecido com uma pizza, mas eu não gosto desse nome aqui. Gráfico de pizza, onde já se viu. Gráfico de setores, tá? É melhor. Então, nesse gráfico de setores, o todo representa esse círculo. E aí ele é dividido em setores para representar aquele mesmo resultado ali, quer dizer, não sei se é o mesmo, tá? Mas também é de desempenho em matemática. Então aqui está sendo expresso através desse gráfico de setores. Como é que a gente faz essa representação através de um gráfico de setores, né? Se a gente tivesse os dados, deixa eu ver se foi a mesma aqui. Eu acho que não foi a mesma, tá? Mas digamos assim, ó, a gente quer fazer um gráfico de setores, tá? O total seria o número de alunos que nós temos. Digamos assim, a gente coloca o total como 100%. Desses 100%, nós temos 20, deixa eu ver aqui, ó, insuficiente aqui, 20%. Então a gente faz esse comparativo, 20 em 100, e aí como nós vamos marcar um setor naquele círculo, nós precisamos saber quantos graus vai ter o setor que representa esse 20% do círculo. E aí faz uma regra de 3 aqui, 20 em 100, x sobre 360, né? Porque a volta completa corresponde a 360 graus. Aí a gente chega lá a 72 graus. Para desenhar esse gráfico na mão, né, a gente vai precisar de um compasso e vai precisar também daquela régua que mede ângulos, que é um transferidor. Que aí a gente marcaria aqui nesse 20%, a gente marcaria 72 graus. E assim a gente faria para o 30%, para o 33,33%, por 16,67%. Claro que a gente vai aproximar ali, né, usar uma aproximação que não seja muito imprecisa, mas que o importante é que visualmente a gente consiga ver aqui que boa parte dessa circunferência está preenchida com notas boas ou ótimas.
Também o gráfico histograma, ele é utilizado para representar intervalos, assim. Quando a gente está falando, por exemplo, na altura das pessoas, lembram que a gente, quando vai montar ali a tabela de frequências, a gente considera um intervalo, né? E esse intervalo ele é representado num gráfico que é chamado gráfico de histograma. Então, esse setor aqui, esse setor não, esse retângulo 1, ele corresponde aqui a uma determinada altura, né? Que vai de 1,5 m a 1,56 m. Aqui. Então, nós temos ali 4 pessoas. Depois, esse outro intervalo, o outro. E aí, esse gráfico, ele nos mostra que a maior parte das pessoas dessa pesquisa, elas se concentram aqui entre 1,68 e 1,74. Tá bem? Aí depois tem os exercícios aqui, e eu peço que vocês trabalhem neles. Façam, né? São 3 exercícios, e depois eu mando uma avaliação relativa a essa aula de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bem, acho que não. Tranquilo, né? A partir da próxima aula, a gente já começa a trabalhar com algumas medidas estatísticas, tá? Então, nós vamos aprender aí como a gente pode usar o cálculo de média, o cálculo de mediana, a moda. Então, na próxima aula a gente vai entrar para a matemática propriamente dita, tá? Mas é importante que a gente entenda que um levantamento estatístico tem o objetivo de descrever matematicamente uma realidade. A gente tenta, em muitos casos, fazer uma previsão do que pode acontecer em função de um levantamento estatístico. Em função de um histórico, nós podemos entender o que está acontecendo. E, além de fazer uma boa pesquisa, utilizando a matemática apropriada, nós também precisamos saber expressar o que nós estamos encontrando de uma maneira clara, precisa, e que, sempre que possível, seja agradável a quem está lendo aquela informação. Não digo que os resultados que nós estamos mostrando sejam agradáveis, eu digo que agradável tem que ser a forma que nós estamos nos expressando aquele resultado. Por exemplo, se a gente vai falar sobre média de mortes em função da Covid, isso não é um resultado agradável, mas nós temos que mostrar isso de uma maneira que as pessoas entendam a gravidade da situação. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Então tá. Tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana, bons estudos, se cuidem. Tá bem? Tu também. Tchau, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Tchau, professor. Tchau, valeu, obrigado. Valeu, Caio. Tchau. Tchau, ótimo dia aí para vocês.